Minuto de meditação na palavra. Em Marcos 16, versículo de número 15. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Glória a Deus. Aqui nós vemos Jesus, depois de ter ressuscitado, ele aparece aos discípulos e profere essa ordem: vão por todo mundo e pregue o evangelho, pregue a salvação que está em Cristo, pregue que devemos renunciar ao pecado e viver uma vida nova. O evangelho é um evangelho que leva o pecador ao arrependimento, que leva o homem a reconhecer o seu erro, o seu pecado e viver uma nova vida. O evangelho que mostra a salvação que está na pessoa de Jesus, que todos aqueles que crerem e for batizado serão salvos, não serão condenados, salvos da ira de Deus, salvos de perecer, porque quando a pessoa crê, ela obedece ao evangelho, aos ensinamentos, porque o evangelho nos ensina a trajetória de Cristo. O evangelho nos ensina a viver para Cristo. O evangelho nos ensina a estar segundo a vontade de Deus. O próprio Jesus fala para eles pregarem o evangelho que coloca a pessoa na direção do céu. Não é um evangelho de facilidade, não é um evangelho para ganhar seguidores, não é um evangelho para fazer com que as pessoas vivam da forma que elas querem viver. Não é da forma como elas devem viver, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios bíblicos. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que Jesus, que Deus, ele ama os pecadores, mas odeia o pecado. Ele quer que a pessoa reconheça e se volte para ele e se arrependa dos seus pecados. Um evangelho que diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados todos seus pecados. É um evangelho de Cristo, e esse evangelho tem que ser propagado, tem que ser anunciado às pessoas. Qual o evangelho que você tem ouvido? É o evangelho de facilidade ou o evangelho que diz que precisamos abrir mão, que precisamos renunciar e que precisamos viver para Cristo? Amém? Fique com esta palavra e tenha um dia abençoado na presença de Deus.